Oi, Boa Lana. noite. Boa noite. Tudo Oi, bem? boa noite, Eloy. Tudo bem? Tudo bem. Tô bem. Ai, que bom. Então, vai começar? Vai esperar um pouquinho o pessoal? Como que você Vamos prefere? esperar só um pouquinho, Tá, mais uns tá, 5 minutinhos. tá ótimo. Essa live fica gravada? A gente vai deixar gravada. Hum, Se você permitir, né? A gente deixa claro, gravada. sim. Oi, Fábio, tudo bem? Saudade Oi, das professor, tudo nossas bom? aulas presenciais, né? Saudade. É. Você chegou a assistir alguma minha aula presencial? Eu assisti, foi maravilhosa. Ai, que bom. Hoje com certeza será maravilhosa também. Pena que aqui a gente fica com recurso um pouco limitado, né? E eu tô vendo que a minha luz aqui tá horrível, né? Mas é o que tem pra hoje. Tá Já ótimo. peço desculpas por isso. Não tem problema não, tá ótimo. A sua aqui tá ótima, né? É, Sua luz tá eu muito tenho boa. aquele suportezinho aí aquilo é ótimo. Eu preciso comprar um daquele. Você sempre faz as lives na liga? Não. Não, a primeira foi a Luna. Ah, Aí essa eu tô fazendo. A próxima eu vou ver se uma das outras meninas vão querer fazer, mas se não, posso ser também. ah. E é toda semana? Não, nós íamos fazer de 15 em 15 dias, só que agora a gente deixa para fazer uma vez por mês. Para a gente poder se Hum, organizar melhor, porque a gente também está organizando um simpósio que vai acontecer no final de abril. tá. Aí, desculpa, aí a gente está meio enroladinha, porque a gente nunca participou de uma liga, né? Aí Aham, criamos do zero, nós que fundamos essa liga, então a gente está aprendendo tudo agora. aham. E às vezes também ter que entrar em contato com um profissional, né? Aí acaba tendo que É, achar um tempo para eles, né? Que tem que eles se se adequar encaixem. à agenda do profissional. É. Quando você quiser que eu comece, Acho que a gente pode começar, né? Porque pode? vai ficar gravada, aí o pessoal pode Uhum. assistir. Tá ótimo. Então, primeiro, boa noite, né, Boa gente? noite. Nós da Liga, da Lidoff, nós estamos muito felizes por poder realizar essa live e contar com a presença da doutora Elaine, que é psicóloga, e que vai conversar hoje com a gente sobre saúde mental, né, que muitas vezes pode afetar, né, a qualidade de vida de um paciente. Um paciente pode, por conta de hábitos parafuncionais,
vir a desencadear, né, sintomas de DTM. Uhum. Então, obrigada, Elaine, por aceitar o nosso convite. E De pode ficar à nada. vontade, tá? Eu tenho umas Tá. perguntinhas aqui que foram feitas no Instagram, e aí eu posso Uhum. ler, né? Te perguntar no final, ou quando Uhum. você quiser parar, eu pergunto para você, tá? Tá. Eu vou dar uma breve, falar um pouquinho e depois a gente começa com as perguntas, até para quem Tá estiver bom. assistindo também poder fazer pergunta, né? Então eu vou Tá. me apresentar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro, eu já participei muito a convite do Fábio, né? É muito legal estar com vocês, né? Com profissionais de outras áreas, né? Da odontologia, com esse interesse na psicologia, às vezes um tema tão pouquíssimo abordado, às vezes, né? E eu acho tão importante para todas as profissões. Então, para mim é muito prazeroso, principalmente para estudante, né, que está começando, daqui a pouco vai para o consultório, né, vai ter que lidar com o paciente e às vezes não sabe como lidar. Então, acho que a psicologia, ela é fundamental nesse processo, né? Sempre eu participo dessa aula, né, de DTM, ATM, eu sempre converso um pouquinho com vocês. E eu sempre começo falando, eu sou psicóloga, né, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Elaine Leal Nogueira, sou psicóloga, eu já sou formada há 10 anos. Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu tenho trabalhado muito na terapia sistêmica e de constelação familiar. E dentro de todas essas formações que eu tenho, o básico, né, que a gente precisa compreender é como que as pessoas funcionam. Então, a gente às vezes fica muito confuso, porque cada um se expressa de uma forma, cada um reage a uma situação de uma forma. Por isso que é tão difícil ser humano, né? Então, eu vou falar um pouquinho por que que isso acontece, né? Primeiro que a gente tem uma educação, cada um tem um tipo de educação. Cada um é educado de uma forma, e até pessoas da mesma família recebem educações diferentes, tem formas de pensar diferentes, que faz a gente um indivíduo único, né? E quando a gente vai viver, né, no nosso dia a dia, acontece uma situação com a gente, e aí a gente tem, primeiro, é muito importante a gente compreender, a gente tem emoção. Emoção é uma coisa básica, é uma coisa inata, nasce com a gente. Todo mundo, todo ser humano tem emoção. A gente tem emoções básicas que elas são inatas, então a gente nasce com elas. Então, raiva, alegria, tristeza, medo, nojo, são emoções básicas que a gente não aprende, simplesmente a gente tem, porque elas fazem com que a gente reaja a alguma coisa, que a gente sobreviva. A emoção é um instinto de sobrevivência. E a gente tem os sentimentos, que são aprendidos. Os sentimentos é uma mistura das nossas emoções com as nossas vivências e se transformam em sentimentos. Então, por exemplo, dentro da DTM, dentro do bruxismo, muitas pessoas falam sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um sentimento. Nem todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é aprendida. E da onde que ela vem? Ela vem da emoção de medo, que faz com que a gente aprenda a se proteger antecipadamente. O medo, ele tá naquela situação específica. Aconteceu alguma coisa, eu tenho a emoção de medo para me proteger. A ansiedade é uma forma preventiva para que eu não sinta medo. Então eu aprendo isso. Geralmente o ansioso é uma pessoa que tem a mãe ansiosa, tem o pai ansioso e aprende que o mundo é perigoso. Então, essas crenças familiares e vivências também no nosso dia a dia vão fazendo com que a gente tenha esses sentimentos. E esses sentimentos, cada um expressa de um jeito. Então, por exemplo, na DTM, muita gente, né, não consegue se expressar adequadamente. A gente precisa entender o nosso corpo também, né? O nosso corpo fala, e quando ele não fala, ele reage, ele vai ter reação. Essa parte, né, maxilar, boca, é uma parte que
tá aqui falando, né? Ela é responsável pela nossa expressão, muito responsável pela nossa expressão. Se a gente compreender que quando a gente faz isso aqui, ó, a gente cerra os dentes, a gente tá com uma emoção fortíssima, raiva. A raiva é uma emoção de proteção. Como muitas vezes a raiva é bloqueada na gente, a gente não pode expressar. E a gente internaliza só jogando a força para cá. Então, muitas causas de bruxismo, de DTM, acontecem por essas emoções que a gente não consegue expressar de forma adequada. E muitas vezes a gente nem sabe que tem essas emoções. Às vezes, todo esse estresse do dia a dia, a ansiedade, que a gente não consegue colocar para fora de uma forma saudável, o nosso corpo está lá reagindo. Então, essa contração muscular que a gente tem do estresse do dia a dia, da ansiedade do dia a dia, vai fazendo com que a gente comece a desenvolver essas dores crônicas, essas disfunções e essas patologias, entendeu? Ficou claro como funciona? Elaine, sim. O Fábio falou alguma coisa aqui, não falou? Ele fez uma pergunta, você quer que eu leia? Pode ler. Então, ele perguntou como o cirurgião dentista pode abordar o paciente para que o paciente tenha comprometimento psicossocial para buscar apoio com profissionais da área. Eu acho que é sempre importante, quando você recebe um paciente assim, que precisa de mais de uma abordagem de tratamento, acolher. A primeira forma é acolher. Porque às vezes a gente vê, e aí às vezes a forma da gente abordar é muito brusca, é muito... Se você fala para um paciente, você precisa de um psicólogo, ele nunca mais vai voltar no seu consultório. Porque a maioria das pessoas fogem de psicólogo. Né? Eu fui no dentista doido, me mandou para o psicólogo. É isso que eles vão pensar. Então, a forma de você abordar, né, para que ele faça outros tipos de tratamento é sentar, explicar o que você percebeu dentro do tratamento dele, dentro daquilo que você pode fazer, até onde você vai, mas que ele não consegue fazer todo o tratamento sozinho. Que explicando, né, de repente a causa dessa dor hoje eu consigo aliviar com esses tratamentos. Mas a causa mesmo verdadeira, o que está por trás, não é a minha abordagem. Então você vai precisar de um outro profissional que pode te ajudar com isso. E aí sim, encaminhar. Aí você pode, às vezes eu indico sempre, né? Faça uma parceria com um profissional da área. E às vezes a pessoa não precisa nem pagar a primeira consulta. De repente, se você fizer uma parceria falando assim, Elaine, tô encaminhando para você um paciente, e você faz uma primeira avaliação nele, gratuita, pode fazer, tem um monte de profissional que vai topar para pro paciente não ter o medo, sabe? Aí eu já pago uma consulta e já vai envolvendo dinheiro, aí já começa a ficar com estresse muito grande, né? Do dinheiro, vai ter que fazer então um tratamento, e aí isso gera uma confusão muito grande. Então, vai lá na Elaine, conversa com ela, vê o que ela acha do seu caso, e aí vocês vão ver. E aí essa parceria fazer uma rede de profissionais ajuda muito. Ajuda o paciente a se conscientizar da importância do tratamento com outras abordagens, entendeu? Que às vezes fica muito difícil mesmo. Acho que sempre que aquilo que é muito explicado, gente, desculpa te cortar, aquilo que é explicado de uma forma muito, eu acho que é muito acolhedora, né? Você entendendo às vezes o comportamento, o paciente chega muito agitado, às vezes já na hora que você fala, ele já dá um passo para trás, já não quer muito te ouvir, então isso já é um sinal que ele não está muito afim. E se você conseguir abordar de uma forma bem cuidadosa, bem explicada, às vezes até na hora, fazendo contato com o profissional,
olha só, vou mandar uma mensagem aqui porque ele vê o cuidado. Eu acho que todo mundo que sente cuidado e não sente, às vezes tem gente que sente assim, ah, ele quer que eu gaste mais, porque hoje em dia as pessoas têm muita preocupação com isso, né? E quando ela entende que não é um gasto, que é um cuidado, o profissional me olhou com cuidado, eu acho que ele pode sim aceitar esse tratamento. Entendeu? É. Acho que se a gente conversar com o paciente de forma mais humana, né, e não se colocar assim, Uhum. ai, sou o seu dentista, vai para o psicólogo, né? Mas de uma É. forma mais cuidadosa, realmente o paciente, acho que ele vai aceitar melhor. Por que que as pessoas não compreendem? Hoje em dia, a psicologia está sendo muito mais bem recebida pelas pessoas, né? Mas ainda existe um preconceito muito grande. Porque muitas pessoas, elas entendem da seguinte forma. Eu não vou para o psicólogo, eu não estou ficando doida. Ou falo assim, É, ah, eu não vou no psicólogo, eu sei cuidar da minha vida. E entender que não é questão de você não saber cuidar da sua vida. Não é questão de você estar ficando doida. É uma questão, às vezes, de você fazer ajustes na sua vida que estão te gerando aquele transtorno que é dor. E a dor é horrível mesmo, né? Se você tem essa percepção, se você consegue explicar isso para o seu paciente, eu acho que pelo menos uma chance ele vai dar, né? De é. ouvir esse profissional. Entender que precisa, que às vezes precisa de ajuda, né? É. E é uma ajuda específica, às vezes não é um tratamento demorado, né? É um ajuste, às vezes é um pequeno ajuste que vai resolver, É verdade. né? Olha, eu tenho umas perguntinhas aqui. Tá bom, pode fazer. Olha, como identificar um paciente ansioso? Então, um paciente ansioso, ele pode chegar de várias maneiras, né? Ele pode, às vezes, chegar aparentemente quieto, só que ele vai dar alguns sinais, tipo a perna mexer muito, sabe? O pé mexer muito. É uma característica de uma pessoa ansiosa. Porque às vezes tem uma pessoa que é ansiosa e você vê, porque é uma pessoa que não para de falar, que gesticula o tempo todo, que é muito agitada. Esse é o mais fácil da gente identificar. Mas tem o paciente que ele é muito ansioso e que ele é mais introvertido. E esse, às vezes, você olha para ele e fala, nossa, mas que pessoa calma. Mas ele não é. Quando ele chegar no seu consultório, né, aí ele vai começar a perguntar, a questionar e sempre muito preocupado com lá na frente. Então, isso é um primeiro sinal. Mas e como que vai ser? Quanto tempo que vai durar? Como que essas preocupações muito exageradas, não que a gente não possa ter preocupação com o futuro, mas o excesso, né? E vai doer. E se eu tiver algum problema, sabe? Aquelas pessoas que já pensam num problema maior, aquelas pessoas às vezes que chegam com uma pesquisa toda do caso dela. Tem pessoas que vão Sofre chegar, por antecipação, né? sofre por antecipação. Então elas vão chegar ao seu consultório e vai falar assim. E agora com a internet, né, as pessoas são danadas para fazer isso. Vamos chegar falando assim, olha, doutora, eu já sei o que eu tenho, porque eu pesquisei, e eu tenho isso, isso, isso. Ela já chega com ela, com o diagnóstico dela. Esse é pessoa Já chega muito com ansiosa. diagnóstico. Já chega prontinho. Esse você já sabe que é uma pessoa muito ansiosa, né? E às vezes uma pessoa que não tem tanta expressão, nem reação, nem na fala, mas às vezes a pessoa fica suando. Então, hoje a gente não pode tocar nas pessoas, não tem isso muito, mas presta atenção na mão. Às vezes tem gente que é muito quietinha, mas a mão vive encharcada. Isso é um sinal muito de uma ansiedade muito forte. Então, às vezes a gente tem que prestar atenção aos detalhes da expressão da pessoa, sabe? Às vezes a respiração. A respiração está muito ofegante. Você olha para a pessoa, você vê que ela não está no estado tranquilo. É um sinal de ansiedade. E aí você vai sempre acolher para que ela se acalme, para que ela sinta. Porque se ela está ansiosa, ela está com medo. Se ela está Sim. com medo, ela precisa tirar esse medo todo dela. Como que você vai fazer um procedimento, um atendimento de alguém que está apavorada? Né? Então, vai acalmar, vai conversar, vai distrair um pouquinho, vai deixar com que a pessoa confie em você. E aí você faz o seu trabalho, que faz Eu parte do seu já, trabalho, sim. né?
Eu já vi pacientes que fica apertando a mão assim, quando fica deitada Também. na cadeira. Fica apertando Uhum. demais. Fica assim. Às vezes segura com muita força no braço da cadeira, É, né? Essas, às vezes, costumam ter braço, né? Às vezes ficam apertando a mão fica muito fechada. Toda essa tensão muscular sempre sugere muita ansiedade e medo, né? Da pessoa. tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Olha, Tá. existe alguma forma de direcionar a ansiedade para algo que não nos faça mal? A ansiedade, a gente sempre rotula a ansiedade como uma coisa ruim. Na verdade, a ansiedade não. A ansiedade, ela é ruim quando ela está em excesso. Quando ela está em excesso, ela atrapalha muito a vida da gente. Então, ela faz, às vezes, com que a gente não siga em frente, sabe? Com que a gente paralise. Porque a ansiedade, às vezes, ela movimenta. Então eu vou e faço alguma coisa pela ansiedade. A ansiedade ela tem essa coisa de me botar em movimento de fazer alguma coisa. Nesse nível não é ruim, ela é ruim em excesso. Então o que eu vou fazer com a minha ansiedade? Se eu antecipei, eu vou antecipar o futuro de uma forma que me faça bem, que não me faça mal. Então, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, que está preocupada, por exemplo, em pegar o coronavírus. Então, é uma preocupação real. É uma preocupação que tem fundamento, mas ela não precisa não sair de casa por causa disso. Então, o que ela vai fazer com essa ansiedade? Ela vai gerenciar isso. Vai entender. Isso é uma preocupação minha. Então, se eu tenho medo, o que eu vou fazer para me proteger? Eu não preciso paralisar, eu só vou ter atenção para ter o cuidado. Então, dessa forma que a gente gerencia a nossa ansiedade, fazendo com que ela seja funcional à nossa vida e não disfuncional, como é na maioria das vezes. A maioria das pessoas, elas paralisam diante da ansiedade. E isso faz um mal muito grande, né? Entendi. Eu vi a ansiedade sempre como algo muito negativo. Mas ela é Acho que a negativa maioria das pessoas. porque ela está em excesso. Então, ela vai te paralisar. Por exemplo, eu tenho pacientes, às vezes, com quadro de ansiedade. Eu tive um paciente há muito tempo, ele era um adolescente. Então, todas as vezes que ele ia fazer uma prova, ele desmaiava. Tamanha a ansiedade dele. Então, o que o corpo dele fazia? Parava total, porque ele ficava tão desequilibrado que ele precisava desmaiar. Só que isso causava um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, porque ele virou piada. E aí ele já ia cada vez mais tenso para a escola fazer a prova. Então a gente fez o seguinte: a prova é uma preocupação, então você vai se preparar para isso. Ninguém vai fazer uma prova tranquila. É muito difícil alguém que vai ser avaliado ficar totalmente sereno sem um pingo de ansiedade. Eu acho que isso é muito impossível. A pessoa mais confiante vai ter um grauzinho de ansiedade que é bom, que vai fazer com que ela estude, que vai fazer com que ela se prepare. E aí, o recurso que você tem que se dar é segurança, que você é capaz de. O inseguro, ele se acha tão incapaz, o ansioso, ele se acha tão incapaz que ele tem que controlar tudo na volta dele para que saia exatamente do jeito que ele quer. Só que a gente não tem esse controle, né? A gente, infelizmente ou felizmente, a gente não tem esse controle. E a gente precisa entender que eu só tenho controle sobre as minhas ações. Então, aquilo que eu posso fazer em relação a mim, beleza, eu vou fazer. Aquilo que eu não posso, está fora do meu controle e não tenho o que eu fazer. E aí é um trabalho mental. A gente tem que estar o tempo todo se trabalhando mentalmente, observar a minha emoção, porque muita gente acha que a ansiedade é como se você fosse abduzida pela ansiedade. A ansiedade é como se fosse uma coisa que está fora de você, né? Extracorpóreo. Ela entra em você, controla você e vai embora. E não é isso. A ansiedade é você. Você produz isso. Então, você precisa saber que você é responsável tanto pela produção quanto pela diminuição da ansiedade. E aí é um trabalho de saber o que está passando na minha cabeça. Conseguir gerenciar essa emoção. Saber que toda emoção ela tem um pico e depois ela cai.
Ah, mas Elaine, eu fico o dia inteiro ansiosa. Você fica o dia inteiro ansiosa porque você fica o dia inteiro remoendo a mesma situação. E aí a ansiedade toda hora ela vai aparecer. Porque lembra, a emoção me protege. Então, se toda hora mentalmente eu fico pensando numa situação que me faz mal, como que eu vou relaxar? O meu cérebro, ele não entende quando é real e quando é imaginário. É. Então, se eu começo a imaginar, ele acha que está acontecendo. E ele vai me proteger. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, não é ruim. O que eu tenho que pensar é assim: você está pensando, Elaine? Então, vamos acalmar. Não adianta ficar desesperada. Vou fazer relaxamento, isso é muito legal. Às vezes, fazer relaxamento, fazer meditação guiada. Meditação hoje, o mindfulness, né? Que é uma meditação guiada, que é você se concentrar no aqui e agora, é a forma melhor que a gente tem de trabalhar os nossos pensamentos. Porque o ansioso, ele nunca vive o momento que ele está vivendo, né? Ele está sempre lá na frente. Então, ele não aproveita nunca. Porque o que está acontecendo agora já não é mais interessante para ele, porque ele está preocupado com amanhã, com depois de amanhã. E o hoje ele só vai vivendo assim, ele não aproveita a vida dele. Então, você vivenciar o seu dia a dia, você aproveitar o seu dia a dia, você vai acalmando a sua ansiedade. Toda vez que a sua cabeça te jogar lá para frente, você joga ela para o momento que você está vivendo. Quer ver uma técnica que é muito legal? Você começar a vivenciar tudo aquilo que você está fazendo. Então, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho. Então, eu vou pegar um sabonete, eu vou ver que eu estou passando pelo meu corpo, eu vou passar o shampoo, eu vou sentir que eu estou passando o shampoo. Porque isso é uma coisa que a gente aprendeu tão lá atrás, que quando a gente vivencia, a gente faz de forma automática. Muitas vezes a gente sai de chuveiro, não sabe se enxagou o cabelo ou não, né? Ih, passei condicionador? Não passei? E às vezes a gente tem que voltar, porque é tudo muito automático, porque minha cabeça não tá ali. Minha cabeça tá pensando lá no que eu tenho que fazer lá daqui a pouco, mas eu não tô no daqui a pouco, eu tô aqui. Então, viver o aqui e agora é muito importante para o trabalho da ansiedade. Então, essa é uma técnica de quem se acha muito ansioso, é simples de fazer. Não é fácil, porque você toda hora tem que ficar se lembrando, né, de fazer, mas toda hora lembra, eu tenho que viver o aqui e agora. E aí, tô comendo, eu tô vivendo, eu tô apreciando a minha comida, eu tô vivendo aquilo que eu tenho que viver nesse momento. Entendeu? Então, essa é uma técnica Entendi. muito boa. Eu mesma vou tentar começar. Isso aí. Me Às vezes a gente considero fica... muito ansiosa também. Então, e aí, por trás disso, né? Por trás disso, tem uma insegurança muito grande. Todo ansioso tem uma insegurança muito grande. Então, junto com essas técnicas, vai trabalhando a autoconfiança. Que você é capaz, que você sabe. Que aquilo que você não sabe, você vai aprender. Você pode aprender, porque a grande questão do ansioso é que quando ele não sabe alguma coisa, ele entra em desespero, como se as pessoas tivessem que saber tudo que acontece no mundo inteiro. Ninguém, não é, isso aí é humanamente impossível. Aquilo A que a gente gente se cobra sabe, demais, né? e a gente não se permite errar. E aí isso acaba com a gente. Porque quando eu me cobro muito, quando eu tenho um padrão crítico muito grande, eu sempre me acho muito ruim. Eu tô sempre me comparando, quer ver? A gente nunca se compara com alguém igual a gente, né? A gente se compara com um professor que é mestre, que é pós-doutorado, que é não sei o quê. Gente, mas olha só, quantos anos de conhecimento aquela pessoa tem? Quantos anos de experiência? A experiência, às vezes, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa se comparar com a gente, a única pessoa que vale a gente se comparar é com a gente mesmo. Porque ontem era eu comigo mesmo. Então eu tenho que evoluir. Então eu vou me comparar com quem eu era ontem. Eu aprendi, eu estou desenvolvendo, então eu estou legal, eu estou no caminho. Não, eu não aprendi, não estou desenvolvendo, então eu tenho que parar, analisar para fazer isso por mim. Entendeu? É verdade. Né? Temos uma pergunta aqui sobre bruxismo. Tá. Bruxismo e ansiedade tem sempre relação? Olha,
sempre relação, eu não sei porque eu não sei a fundo de bruxismo, né? Dentro do que eu sei de ansiedade, tem tudo a ver. Porque o ansioso, né, ele pode se expressar para dentro, né? É como se assim, tem gente que explode e tem gente que implode. Quem implode vai começar a ter esse tipo de reação. E o medo faz a gente, lembra, travar. Todas as emoções têm reações do nosso corpo. Então, esse tipo de reação do medo, que vem da ansiedade, tem total relação com o bruxismo. O estresse, né? E o estresse é medo, né? É a gente querer controlar tudo. Então, tem medo envolvido. Então, a ansiedade, ao meu ver, tem muita relação com o bruxismo, né? Que a gente está sempre travando isso aqui, né? Travando, tremendo, né? Tem tudo que está em relação com a boca. E às vezes a gente cala muito, né? A gente vai ter essa reação no nosso corpo. Já apareceu para você muitos casos de paciente com bruxismo? Sim, e hoje em dia está aparecendo mais ainda. Muitas pessoas com esse caso, eu acho que porque o nível de estresse nosso está Tá muito todo mundo muito grande. estressado agora, né? Então as pessoas têm se queixado muito. Tem gente, claro, com crônico, né? E aí eu vejo uma relação muito grande com aquelas pessoas que têm mais dificuldade em falar. Não são pessoas que são totalmente quietas, não. Mas que têm dificuldade de falar delas, dos próprios sentimentos. Que elas, às vezes, são muito comunicativas, mas, às vezes, ela tem dificuldade de falar dos seus medos, das suas inseguranças. Então, essas pessoas, geralmente, são aquelas pessoas que mais apresentam isso. Geralmente, muita tensão nessa parte, né, do pescoço, Sim, que é onde a pessoa... E essa parte do maxilar, muito, tem muitos casos. nessa região, né? É. E eu, por exemplo, eu tenho, e teve uma época da minha vida, teve um dia que eu acordei com isso aqui travado, e eu tenho uma prima que é dentista, e eu liguei para ela na hora e falei, meu Deus do céu, eu tô desesperada de dor. Eu não conseguia abrir minha boca, sério. Eu pensei que se eu fosse abrir ia cair, sabe? Como uma dor insuportável. E é o quê? Eu travo muito e como eu escuto muito, né? Minha profissão, eu escuto muito mais do que eu falo. Então eu escuto e guardo muitas coisas. Então eu vou tensionando. Então no meu dia a dia, se eu não prestar atenção, que às vezes o que eu escuto interfere no meu estado, eu começo a travar. Então eu tenho que estar muito atenta ao meu estado. Às vezes eu faço muita liberação aqui. Eu peço, o meu marido é educador físico, então às vezes ele faz muita liberação aqui e aí eu melhoro. Mas é por isso, porque eu escuto muito mais do que eu falo. Então aquela atenção daquilo que eu escuto, o meu corpo vai reagindo, entendeu? Sim, eu já tive também. E é horrível, né? Gente, desculpa pelo barulho, que meu pai chegou em casa falando pra caramba. Não tem problema não. Tem mais Então, alguma Elaine, pergunta? as perguntas aqui acabaram, mas se alguém no chat quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitem aí. Tem bastante gente aqui. Alguém? Mas depois o pessoal vai assistindo com calma também, fica no IGTV, né? É, Aí o pessoal vai assistindo. é. E às vezes vai até fazendo novas perguntas, né? Sim. Bom, acho que, né, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Olha, Hum. não tenho dúvida. Como eu te falei aquela hora, eu só fiquei assim, meio surpresa de saber, né, que a ansiedade não é algo totalmente negativo, né? Eu achava que era, mas
Glaucia está aqui falando que a Glaucia foi uma paciente que eu até encaminhei para a Renata, que é a minha prima, que é dentista. E ela tinha uma crônica mesmo. Renata, Ela... de DTM, né? Professora Renata. Isso mesmo, a professora Renata, ela é minha prima e eu às vezes encaminho muitos Ah, casos para ela. que legal. E já são parceiras então, né? É, muito. Ela sempre me manda. Ela me manda muita gente. Ai, que legal. É, tem que ter realmente uma parceria, né, para poder É. ajudar esses pacientes. A Aline que perguntou, né? Nas crianças, o bruxismo tem a mesma causa? A mesma causa. E as crianças, né? A criança, às vezes, principalmente quando ela às vezes ela sente num ambiente que ela não consegue se expressar, que ela é muito tolhida, né? Que ela é muito criticada, então ela cala muito. Toda criança que começa a apresentar isso, provavelmente o ambiente dela não está sendo um ambiente que ela entende como seguro, e aí o corpo dela está tendo esse tipo de reação. Sim, com certeza. A Gabi perguntou o tema da live. Como que estava escrito mesmo? Eu nem sei. O tema da live, saúde mental e psicologia dos hábitos. Isso. Então, você me falou uma coisa antes que eu esqueça. Eu acho que eu vou ter que... Meu carregador, que minha bateria está acabando. Tá me ouvindo bem? Que eu tive que Tô. trocar o telefone. Nenhuma emoção é ruim, tá? Toda emoção, ela é boa. Lembra que a emoção, serve para nos proteger. Então, o que faz com que uma emoção se torne ruim é a intensidade com que ela se apresenta na nossa vida. Como a gente vai deixando ela crescer. Então, imagina um termômetro. A emoção é assim, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar ao topo. Igual a raiva, que a gente fala assim, pessoa mata de raiva, pode matar o outro por causa de uma raiva? Pode. Chegou um pico que ela não consegue mais usar o racional dela. Então, ela só age por instinto. Então, isso pode acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso compreender a emoção que eu estou sentindo e regular essa emoção. Respirando fundo, trabalhando o meu pensamento, que meu pensamento que vai aumentar ou diminuir a minha emoção. Então, por exemplo, se eu sentir raiva, eu briguei com meu marido, ele me estressou muito, aí eu fico assim, porque ele fez isso, porque ele tá fazendo aquilo, aí eu fico só remoendo e aumentando a raiva. Só vou aumentar. Agora, se falando assim, não, calma, você precisa relaxar, vamos distrair a cabeça, vamos pensar em outra coisa. Agora você não está no melhor momento para conversar. O que você está fazendo? Você está diminuindo a sua raiva. E aí depois, mais calma, sem o domínio da emoção, você vai conseguir racionalizar em cima do que aconteceu. E vai entender que os dois contribuem para a situação, tanto você quanto ele. E isso para qualquer situação. Então, eu acho que o maior cuidado que a gente precisa ter é isso. Entender que a emoção ela tá ali para proteger. E se eu potencializar, ela provavelmente vai me fazer muito mal. Até a alegria. A alegria é uma emoção muito legal, né? Que a gente entende como muito legal. Mas ela pode fazer mal, que é a euforia. Quando ela vira euforia, eu posso fazer um monte de coisas que eu vou me arrepender depois. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, qualquer emoção em grande potência pode me fazer mal. Então, eu tenho que aprender que eu controlo a minha cabeça, eu controlo a minha mente, até entender e racionalizar em cima daquilo que está acontecendo. Para conseguir manter um equilíbrio, né? Isso mesmo. E aí, a gente tem mecanismos de defesas, né, que são coisas mais profundas, que tem a ver com as ideias profundas que a gente interpreta o mundo. E tem ideias fixas que a gente tem que acaba atrapalhando a gente. Então, às vezes, se eu tenho muito medo, às vezes, de ser
enganada pelas pessoas. Eu tenho um histórico familiar muito grande, a minha família toda assim, já fui enganada, já fui traída. Eu começo a ver o mundo só através desse olhar. Então eu começo a me defender de todo mundo. Todo mundo eu vou olhar com um olhar de desconfiança. E isso faz muito mal. Então eu tenho que aprender a acalmar essa emoção e entender que isso faz parte da minha vida. Não significa que o outro fez porque eu faria ou porque eu tenho medo disso. Então eu preciso aprender a ter mais neutralidade diante da situação. Então, nem sempre o que alguém faz comigo, então, por exemplo, alguém que tem um medo de ser traído, você vai contar alguma situação e ele vai analisar só por essa ótica de que, fulano queria te enganar, porque não confia no fulano, não confia nas pessoas, não. Ninguém é mais confiável. Eu não confio em mais ninguém. Só que essa é a minha forma de ver a vida. E não é a sua. Então a gente precisa entender isso, que cada um, de acordo com as necessidades, tem uma forma de enxergar o mundo. E às vezes essa forma atrapalha muito mais do que ajuda. E aí é que eu começo a entender que se eu estou sendo muito prejudicada por essas minhas ideias, eu preciso me entender melhor. E às vezes uma terapia vai facilitar esse processo, vai me ajudar. Vai ajudar. Não tenho dinheiro para fazer isso. Hoje em dia tem tantos profissionais que abordam isso na internet. Tanta coisa legal, tanto conteúdo legal que você pode trabalhar o autoconhecimento que dá, né? Dá para a gente pelo menos começar alguma coisa do autoconhecimento. Eu acho que quando a gente compreende quem é a gente, quem está lá dentro da gente mesmo, a gente começa a transformar todos esses medos que a gente tem das pessoas e do mundo. E aí os nossos medos diminuem, nossa ansiedade diminui e a gente consegue ficar melhor. Né? Não vai embora não, porque não precisa ir embora, porque senão a gente morre também, a gente começa a colocar em risco. Então o medo ele é importante, todos são importantes. O negócio é não intensificar demais, né? Sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Falei, né? Olha só. Eu sou muito falante. Foi maravilhosa. Pena que a gente não tem muito tempo aqui, porque no Instagram eu acho que só até 50 minutos que pode fazer. É, Temos 43 minutos. olha. Então, daqui a pouquinho temos que encerrar, né? Se ninguém fez Isso aí. mais perguntas. Gente, se ninguém quiser falar, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Alguém, gente? Acho que não, né? Acho que não. Então, Helena, eu quero te agradecer muito. Foi maravilhoso, contribuiu muito. E é muito importante para a gente, né? Ainda mais a gente que atuando assim na DTM, tem muita relação com a saúde mental, não é mesmo? Então, foi muito importante para a gente saber que a gente precisa, né, de um parceiro que seja psicólogo e que a gente precisa falar com os pacientes de uma forma mais acolhedora, mais humana, para conseguir mostrar para o paciente a importância dele ter um cuidado com a saúde mental dele, né? Isso. Obrigada de verdade. Nada, obrigada a vocês. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Isso aí, pode chamar que eu venho, tá? A gente vai chamar com certeza. Obrigada, Fábio, por participar. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo que assistiu. Isso aí. Obrigada, gente. Um beijo. Qualquer Beijo. coisa, falar. Tá bom. Ó, vou encerrar aqui então, tá? Tá. Boa noite. Boa noite. Tá.